Senhor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Nós estamos falando dos detalhes do cativeiro e logo em seguida nós falaremos da restauração. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem. Então, nós já vimos a parte do cativeiro assírio, daqui a pouquinho a gente vai ver os reinos, né, que se sucedem, mas o cativeiro assírio nós já vimos as características, agora vamos ver o cativeiro babilônico, as características deles. Muito bem, Babilônia também faz 3 incursões na terra de Judá, no reino de Judá, levando alguns cativos em cada uma das vezes, até levar todos os cativos na última das vezes. A primeira vez foi no reinado de Jeoiaquim, ou Eliaquim, quando Nabucodonosor leva muitos dos jovens, e nesta fase é que vai Daniel. Daniel vai nesta primeira leva para a Babilônia. Uma segunda vez, o rei Joaquim, Nabucodonosor também, ele responde às afrontas do rei Joaquim, vai lá, pega o pessoal e leva para a Babilônia, inclusive o próprio rei a partir disso. Num terceiro momento, o rei Zedequias, que assume, o último rei, ele assume e ele afronta, não quer pagar o tributo, se recusa a se submeter ao poder da Babilônia, e aí Nabucodonosor, que já estava com a medida da paciência totalmente esgotada, ele entra em Jerusalém, destrói tudo e leva todo o povo cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia nós vamos observar o profeta, que é o profeta Ezequiel. Nós também temos, não é para se esquecer, nós também temos o profeta Daniel, e ele vai ser muito útil para as pessoas que estão na corte, inclusive para nos dar informações do que estava acontecendo. Então Daniel, ele começa o seu ministério na época de Nabucodonosor. Então esse é o primeiro rei que ele vai servir. A partir daí, os babilônios então assumem todo o território, tá? Esse império, que também é conhecido como Império Caldeu, ele domina por um tempo não muito grande, né? O tempo de domínio dele é pequeno, o suficiente para fazer justiça à Assíria e para também fazer a justiça ao povo de Judá que estava desviado. Então, instrumentos na mão de Deus para a sua justiça. Logo em seguida, nós temos aqui a história toda. Então vamos ver. Então a gente viu Nabucodonosor, vamos ver como tudo começou. Tudo começa com um rei chamado Nabopolassar. Nabopolassar, ele aproveita a morte de um rei anterior chamado Assurbanipal. A gente já andou falando sobre esse Assurbanipal. E ele faz uma aliança com o povo da Média, que é chamado Medo. A gente chama de povo Medo exatamente porque eles são de uma região chamada Média. E aí ele faz essa aliança e ele se declara rei da Babilônia. Ele vai sitiar Assur, que é uma das principais cidades da Assíria, mas ele não consegue conquistar. Para fortalecer a sua posição, ele se casa com a princesa Meda, que é filha do rei Ciaxares.
a Amitis é o nome da princesa. Ele casa, então, Nabopolassar casa com Amitis, fixando, formando esta aliança entre o povo Medo e ele, que era da Babilônia. E aí, com o reforço do exército, ele vai até Nínive e ele sitia Nínive, conquista Nínive. Então, os dois conquistam Nínive, derrubando agora o poder da Assíria. Então, a Assíria cai diante da Babilônia ou do Império Caldeu, como alguns livros costumam dizer. Mas ele morre em 605. No seu lugar, no lugar de Nabopolassar, entra um outro rei que nós conhecemos, que é o Nabucodonosor, filho de Nabopolassar. O que ele faz? Ele começa a construir na Babilônia e ele faz construções muito importantes. Então ele constrói um zigurate. Esse zigurate é um local de culto. Eles são idólatras e, portanto, ele faz um zigurate bastante importante, mas ele também constrói os chamados jardins suspensos da Babilônia, que era uma das maravilhas do mundo antigo. Então, ele era tão maravilhoso que ele ficou conhecido como uma das maravilhas do mundo antigo. E ele expande as suas conquistas, chegando inclusive em Jerusalém. Conquistando Jerusalém, depois de conquistar Jerusalém, de levar o povo cativo, ele, ao morrer, foi sucedido por seu filho Evil-Merodach. Este Evil-Merodach é quem liberta Joaquim, né, da prisão, mas ele não faz muito mais coisas porque o seu cunhado, Neriglissar, o mata. Tá? Nabonido, ele vai assumir agora o poder desse Neriglissar, e dizem alguns que foi um golpe que foi dado, que foi arregimentado por sua mãe ou por seu filho, eles não têm muita certeza. Alguns estudiosos dizem que foi a sua mãe que fez o golpe, alguns estudiosos dizem que foi o seu filho. Qual filho? Belsassar. Belsassar nós já conhecemos, ele é contado, né, ele é citado na Bíblia, inclusive por Daniel. Então, Daniel, ele já está passando por todos esses reis, ele está passando, ele está na corte babilônica fazendo as suas funções. Olha que coisa interessante, este Nabonido, ele faz um acordo com Ciro, o mesmo Ciro que vai conquistar a Babilônia um pouquinho depois. Este Ciro era da Pérsia e ele vai acabar conquistando a Babilônia. Então, quando Ciro ele faz uma revolta, quando ele faz guerra contra o seu rei Astíages, quem dá apoio é Nabonido. Um pouquinho depois, ele conquista a Babilônia e ele é bastante benevolente, bastante beneficiando bastante Nabonido. Muito bem, um pouquinho depois, Ciro já tem pretensões de dominar tudo, ele faz guerra contra Nabonido, Nabonido perde, mas ele não é morto, né? Ele não morre na batalha. Quem está no comando em Babilônia é Belsassar. O que acontece é que Nabonido normalmente faz o seguinte, ele deixa como corregente Belsassar, é por isso que a Bíblia não fala de Nabonido, a Bíblia fala de Belsassar. Né? Então, Belsassar é corregente, é o filho de Nabonido que está no poder enquanto ele está em Taima, enquanto ele está viajando por aí. Este Belsassar, ele afronta Deus, ele toma das peças preciosas do templo e coloca numa festa pagã para beber vinho. E aí Deus escreve na parede Mené, Mené,
Tekel e Parsim. Todo mundo se assusta, ninguém sabe o que é, chamam Daniel e Daniel diz o seguinte: Menê, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Perez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Quem eram os medos e os persas? Medos e persas eram Ciro. Então, Ciro entra agora na Babilônia, conquista a Babilônia e mata Belsassar. Ele não mata Nabonido, ele mata Belsassar. Por quê? Porque Nabonido ajudou ele um tempo atrás. Então, o que acontece? Quando o Império Babilônico desaparece, porque Ciro assume o poder, né, ele deixa Nabonido numa das regiões mais afastadas do reino e deixa ele lá, sem maiores problemas. Amém, amados? Bons estudos.